Então vamos lá. Vamos criar o nosso primeiro documento aqui no Photoshop, tá? Existem duas formas de você fazer isso. A primeira delas é se você já tiver um documento criado, ou seja, você recebeu o layout do seu cliente, ou do departamento de design, ou enfim, você recebeu a imagem e você vai abrir ela aqui no Photoshop. A primeira opção é você simplesmente arrastar a imagem para esse buraco preto aqui. E a segunda opção é vir em Arquivo ou File, Open. Aí você clica aqui, vai aparecer a pasta do seu Windows e você seleciona a imagem que você quer, tá? Eu vou arrastar a imagem, ó, tá aqui ela, eu arrasto ela para cá e solto. Automaticamente ele vai abrir para mim a imagem. Ele abre pequenininho, né? Só que se eu quiser eu posso dar zoom. Eu clico na lupa e ó, seleciono o maisinho aqui, pode estar menos ou mais, tá? E aí dou zoom, é só clicar. Ó, clico, 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 até eu visualizar. E aí posso ir nas barrinhas laterais e nas barrinhas daqui para subir ou descer a imagem, ou ir para um lado, ou ir para um lado ou para o outro, certo? Então, e posso rolar assim, se eu tiver com o mouse, rolar a bolinha do mouse, que ele automaticamente já sobe aqui, tá bom? Então, beleza. Temos aqui um layout criado. Perceba aqui, ó, aqui tem 66,7%. O que é isso? É o zoom, é o nível de zoom. Quando está 100%, quer dizer que você está vendo a imagem do tamanho original. Então, ó, se eu clicar na lupa e der mais uma vez, ele vai ficar 100%. Então, esse aqui é o tamanho original da minha foto. Como ela não cabe na tela, eu vou ter que usar a barrinha para ir para um lado e para o outro, tá? Mas esse é o tamanho original do meu layout, tá bom? Uma diquinha rápida. Se você está aqui com essa setinha selecionada e segura a barra de espaço, ele aparece uma mão. E aí você só clica e arrasta. Ó. É meio que você arrastando o papel para um lado e para o outro, tá? Para você visualizar. Então, se você quer ver lá do outro lado, em vez de vir aqui embaixo e vir na barrinha, você só ó, segura espaço e faz isso aqui, tá? Bem simples e fácil. E aí, por exemplo, eu quero saber, lá no meu layout, estou fazendo esse layout aqui, e eu quero saber que verde é esse aqui. Eu clico no conta-gotas, venho aqui, ó, e a pontinha do conta-gotas eu ponho onde eu quero saber. Então, é esse verde aqui. Clico. Só um clique, ele preenche aqui ó, automaticamente com o verde que eu quero, e aí eu clico aqui, ó, abre aquela janelinha que eu te mostrei, e ó, copio esse código aqui, que ele é o código exato desse verde que eu quero aqui. Entendeu? Então, por exemplo, tem esse fundo aqui do topo, né? Ó, esse fundo que não é branco. Perceba que o branco está aqui embaixo, mas aqui não é um branco, é um cinza. Então, aqui se eu clicar, ó, vai ficar branco. Mas, se eu clicar aqui em cima, e clicar aqui, ó, perceba que já não está mais FFFFF, tá? F9, F9, F9. Ele é um branco, mas mais sutil, mais acinzentado, por assim dizer, tá? Então, onde você clicar, ele vai mostrar, por exemplo, esse center. Eu quero saber qual é a cor. Eu venho e clico aqui. Eu posso clicar e segurar, e aí para onde eu for indo, ó, ele vai mostrando para mim que cor é. Eu estou segurando o mouse ainda. E aí eu paro na hora que eu quiser, por exemplo. Ó, eu venho aqui, parei, ó, cheguei aqui no E mesmo, parei e ele pegou para mim a cor 3A, 3A, 3A. Tá? Ó, perceba que não é preto exatamente. Se você botar preto lá no seu layout, vai ficar errado. É 3A, 3A, 3A. Entendeu? Se eu quiser selecionar, ó, eu uso essa ferramenta aqui e seleciono como eu queira. Ou a logo inteira e tanto faz. Tá bom? Isso aqui é como eu abro um documento. E perceba que como é uma imagem, aqui só tem uma camada. Eu posso adicionar uma nova, clicando no papelzinho lá embaixo, ele vai adicionar uma nova aqui, ó. E aí, por exemplo, eu ponho um texto. Boniek, aí eu vou diminuir a fonte aqui para 48 ou 36. E aí põe no mouse
e arrasto aqui para onde eu quero, por exemplo, quero aqui, tá? Então, ó, Boniek, que é essa camada aqui, tá aqui. Se eu clicar no olhinho, ela some. Se eu clicar novamente, ela aparece. Se eu tirar o layout inteiro, clico no olhinho do layout inteiro, ó. Aí ele some e fica só o nome Boniek. Se eu botar de novo, ele aparece. Tá bom? Bem simples. Agora vamos fechar esse documento. Clico no xizinho. Ele vai perguntar se quer salvar ou não. Eu não vou salvar. Então vamos criar um documento novo agora. Como é que a gente cria um documento novo? Eu vou lá em Arquivo, Novo. E aí vai aparecer essa telinha para mim. E é uma telinha com muitos itens, mas você pode se despreocupar, porque você só vai usar 2, 3 no máximo. Que é o seguinte. Aqui você põe a largura em pixels do seu documento e a altura em pixels do seu documento. Todos esses valores você pode alterar depois, tá bom? Eu vou mostrar para você como. Então, para a gente criar um layout, isso daí é um pouco mais questão de designer, de web designer que vai saber, mas é bom que você como programador também saiba desses detalhes, tá? Para você criar um layout, hoje em dia, você usa no mínimo uma largura de 1920. Por que 1920? Porque é a largura de, por exemplo, uma resolução Full HD, tá? Uma resolução HD vai ser 1280 e uma resolução Full HD vai ser 1920. E aí você põe 1920, mas claro, você não vai usar esse espaço inteiro para criar o seu site, tá? E aí, a altura, ela é bem flexível. Você pode botar a altura que quiser de acordo com o que você acha que vai usar no seu site, tá? Então, você pode botar, por exemplo, inicialmente 2000, depois se altera, tá? E a resolução 72, que é a resolução padrão para monitores, tá bom? Se você for imprimir esse documento, aí você passa para 300. Mas se for para web mesmo, digital, 72, tá? E clica OK, ele vai criar um documento. Perceba que está 16% o zoom, tá? Se eu quiser ele tamanho real, eu vou aumentando, ó, 25, 33, 50, 66 e 100, tá bom? Eu posso vir aqui no menos, ó, e clicar novamente, ele vai diminuindo o tamanho do meu documento, ok? Beleza. E aqui dentro eu vou fazer o meu layout. Então, por exemplo, se eu quero uma logo, eu ponho quadradinho aqui, é a minha logo. Aí eu quero um menu embaixo, crio um menu embaixo. Quero um outro menu aqui com os itens aqui e tudo mais e tal e tal. Quero um banner desse lado aqui. Entende? Então, criei o meu site aqui, ok? Isso aqui é só para você ter uma ideia de como um layout é criado, tudo bem? Para você entender quando for manusear um, certo? E é assim que você cria um documento. Como é que você altera o tamanho desse documento? Existem duas formas de fazer isso, três na verdade. Uma é perigosa e outra é tranquila. Eu vou te ensinar primeiro a tranquila, tá bom? Vamos supor que você criou seu site e você viu que não precisava dos 2000 de altura que você tinha criado. Você precisava de 1500, por exemplo. Ou então você precisava de mais. Você precisava de 4000. Depende do tamanho do seu layout, né? Por exemplo, esse aqui, ó, que a gente abriu, ó, ele tem uma altura grande, certo? Então, ok. Para você fazer essa alteração de tamanho, você vem em Image ou Imagem, né? Clica aqui e você vem em Canvas Size. Não é Image Size, é Canvas Size. Por quê? Qual a diferença de Image Size e Canvas Size? O Canvas é o tamanho do seu palco, da sua área de trabalho aqui. Ou seja, esse quadrado aqui, não é nem um quadrado, né? Essa parte aqui, ela é sua área de trabalho. Então, se eu quero aumentar só a minha área de trabalho, eu venho em Image, Canvas Size. E aí ele vai aparecer essa opçãozinha, ó, mostrando o tamanho atual, e eu mudo, por exemplo, para 4000. 4000. E aí eu venho aqui na âncora e eu ancoro onde o documento tem que se fixar. Normalmente, para layout, você clica nessa setinha aqui, tá? E aí clicou aqui, OK, e ó,
Nosso documento está aqui e ele aumentou, ó, mais para baixo, 2000 de altura. E aí eu posso botar mais coisas no meu layout, tá? Ou, se eu quiser diminuir, eu venho aqui, Canvas Size, clico na setinha e ponho, por exemplo, 1500 e dou OK. Ele vai só perguntar, ó, seu novo Canvas Size é menor do que o atual. E aí algumas coisas podem ser cortadas. E aí você só dá OK e ó, seu layout foi diminuído. Tá bom? Qual é a diferença então agora do Image Size? O Image Size ele vai aumentar ou diminuir o tamanho da sua imagem proporcionalmente de tudo. E em layout você nunca quer fazer isso, porque normalmente o layout é enviado para você do tamanho original. Então, por exemplo, ó, vamos fazer um teste em tempo real para você. Eu vou abrir aqui esse documento, esse layout, né? Deixa eu aumentar aqui. Aumentar aqui para ficar mais próximo para a gente visualizar. Então, eu tenho aqui esse menu aqui. Ó, selecionar para você esse menu aqui. E eu quero saber qual é a largura dele. Então eu venho para, começo daqui e venho para cá. E enquanto eu estou passando o mouse, ó, segurando o mouse, ele me diz a largura que está atual. Ó. Quando eu chego aqui, eu vejo que é 250. Então, essa parte verde tem 250 pixels de largura. Esse Wzinho aí, ó, 250, tá? Se eu for aqui, por exemplo, em Image Size, eu quero diminuir, ó, tá 1258. Eu vou botar para 1000. Diminuir a largura do meu site. Ele diminui tudo proporcionalmente, então você não vai notar a diferença. Só que, vamos medir de novo. Começa aqui e vem para cá. E olha lá, tá 200 agora de largura. Entendeu? Então já mudou o tamanho. Então se eu criar o meu layout agora botando 200 de largura, vai ficar diferente do original. Ó, vou dar Ctrl Z aqui. O original tem que ter 250 de largura. E eu vou criar um layout com 200. Então a pessoa, o web designer, vai olhar a foto e vai olhar o layout criado e vai ver que estão diferentes. Entendeu? E seu site vai ficar errado. Então, para layout, a minha recomendação geral é que você nunca use Image Size, sempre Canvas Size, porque ele muda só o tamanho da área de trabalho sem mudar outros aspectos, sem mudar o tamanho das coisas que estão na própria imagem, tá bom? Então, legal. E agora, na próxima aula, eu vou te ensinar a cortar partes específicas do seu layout. Por exemplo, você quer esse telefonezinho aqui. Como é que eu corto ele, salvo a imagem só dele? Vou te ensinar na próxima aula. Então vamos lá para ela.